Olá, tudo bem com você? O programa Momento Saúde está começando e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para todos nós. Nós vamos falar sobre a higiene bucal, a importância da higiene bucal. Então, ao meu lado aqui está a doutora Maria Adriana, dentista, e ela vai esclarecer tudo, em geral, a importância, a escovação e o uso do fio dental. Então, ela vai esclarecer muito para nós e para você aí de casa no Momento Saúde de hoje. Mas antes, eu quero te fazer um convite na novidade que vai ter a partir de maio. Você pode tirar uma selfie durante o programa Momento Saúde e mandar para o WhatsApp da TV Caravelas, enviando o seu nome completo e também o que você faz. A partir de maio, a sua foto vai ser exibida durante o programa Momento Saúde, tá bom? Você pode tirar a selfie sozinho, com os amigos, com a família, pode fazer aquela resenha lá, uma selfie mostrando o seu televisor na exibição do Momento Saúde. Beleza? Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a doutora Maria Adriana para esclarecer para a gente a importância da saúde bucal, da higiene bucal. E muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite, tá, doutora? E espero que você volta mais vezes e que você vai ser sempre bem-vinda aqui no Momento Saúde da TV Caravelas, tá bom? Tudo bem? Renato, o prazer é todo meu. Eu que agradeço poder estar aqui participando com você e contribuir, né? Contribuir com sua audiência, contribuir com informação, e informação que pode mudar o sorriso de uma pessoa, que pode mudar a saúde da pessoa. Então, é um grande prazer estar aqui com você. Muito bem. Eu que, sinto assim, né? Honrado aí por estar, né, entrevistando você e para estar ensinando para nós aí um pouco sobre a higiene oral. Então, vamos lá. No caso, o sorriso, você falou aí, sorriso, é muito importante isso, não só, né, assim, no físico, mas também no emocional, na autoestima da pessoa, né? Então, dentes bonitos, saudáveis, né? A pessoa, ela se sente até mais à vontade para sorrir, né, doutora? Com certeza. O sorriso, ele vai influenciar em tudo, né, Renato? Na fala, né, a pronúncia, a fala da pessoa, então isso influencia. Na alimentação, a gente precisa de ter uma boa alimentação, triturar os alimentos para que depois que a gente for engolir e chegar no estômago, o estômago já tem que receber ele já triturado, então tem que estar com os dentes saudáveis para fazer isso. Uhum. A autoestima, né? Isso aí é incontestável, né? Um sorriso Sim. bonito ilumina o rosto, abre portas, enfim, o bem-estar geral de uma pessoa passa pelo sorriso, passa pela saúde do corpo e passa pelo sorriso, com certeza. Sim, eles falam que assim, os dentes, né? Os dentes bem cuidados, né? É cartão postal, né, da pessoa, né? Sim. Que a pessoa, quando vai sorrir ali, se tiver com os dentes, né, perfeitos, com os dentes, né, assim, bem saudáveis, né, é outra coisa, né? Sim, com certeza, é fundamental, né? O rosto é o local onde a pessoa conversa com você e o olhar da pessoa é ali, é no rosto, né? Então, o sorriso é fundamental, né? É saúde e a beleza também. Sim, com certeza. Então, vamos lá, assim, desde que a gente nasce assim, a gente já pode estar pegando um hábito, assim, não a gente no caso, mas os nossos pais, né? Que eu não sei, né? Eu tenho filhos e eu lembro o meu primeiro filho, o segundo também, a gente tinha umas orientações, né? De dentistas a respeito, né, de estar fazendo o bebê pegar o hábito, parece que é com gazinha, água filtrada e vai limpando a gengiva ali e tal, é mais ou menos isso, né, como que é?
A criança, o bebê, ele tem que ter os cuidados, né? A partir do momento que nasceu ali o primeiro dentinho, o pai, a mãe tem que ter os cuidados com o dentinho, né? E a higiene, hoje em dia tem inúmeras coisas aí no mercado, mas você não precisa de inventar muito. Se você fizer o básico e bem feito, você pode ter certeza que vai funcionar, que o dentinho vai ficar saudável e a criança não vai ter problema nenhum. Seria, né, no caso de quem não disponibilizar de coisas, né, equipamentos mais sofisticados, vai no básico. Uma dedeira, que é como se fosse uma escovinha de silicone que é colocada no dedo do pai ou da mãe. Sim. E aí passa no dentinho da criança, esse é um recurso. E o recurso mais simples, que igual você falou, uma gazinha com água filtrada, né, os pais lá. Eu falei da gazinha de maneira simples, mas eu tive esse dedeiro que fala. Mas qualquer um desses vai funcionar, né? Uma água filtrada, a pessoa que for fazer, higieniza bem as mãos, uma água filtrada, uma gazinha também para limpar ali. E essa higienização do bebê, ele pode ser também de uma forma de estar fazendo com que os dentinhos possam nascer mais saudáveis. Sim, ele vai tanto fazer a higiene do dentinho que já nasceu, e no momento que ele está ali fazendo a higiene, inevitavelmente, porque o dentinho é muito pequeno, ele vai encostar na mucosa do bebê. Isso ajuda, é como se fosse uma massagem, para que futuramente aquele dentinho que já está próximo de vir à boca, de romper a mucosa, ajuda para fazer isso mais rápido, para romper, para o dentinho vir. Né? Isso tudo é de forma suave, com muita delicadeza, para não machucar a criança, mas com certeza é um benefício também. Uma massagem na gengivinha ali para aquilo ali romper mais rápido. Sim. Na criança, os primeiros dentinhos, ela pode, no caso, ter alguns sintomas, né? Parece que incomoda, pode dar até febre também, né? Incomoda. A grande maioria incomoda. Mas nem sempre dá febre, né? Dependendo da criança, né? Mas a febre pode ser também devido ao nascimento do dente. Pode dar febre, a gengivinha vai ficar inchadinha ali na região, naturalmente vai ficar dolorido. Então a criança sente o incômodo, isso é natural, né? Algumas crianças sentem mais, outros menos, né? Mas geralmente todos têm esse desconforto e essa questão da febre ali está muito associado também, às vezes a criança que começou a romper, aquilo coça muito. E a criança tende a colocar a mãozinha na boca. E a mão nem sempre está limpinha. Então, vai levar ali para a boca algum tipo de bactéria, de micro-organismo. E aí causa ali também alguma infecção, alguma coisa a mais, que além do dentinho, traz para a criança alguma outra coisa. Então, não é a questão que muita gente, né, ouve falar que, não, essa febre é porque o dentinho está nascendo. Não é o dente, né, que é o protagonista da febre. Né? Muitas vezes ele vai vir associado com mais alguma coisa. Associado. Tá. Né? Muito bom. E vamos falar um pouco também da escovação, até para a criança que está assistindo em casa, através do YouTube, através das operadoras, né, de internet no Brasil afora aí, a TV Caravelas, através também do site da TV Caravelas, Instagram. Vamos falar um pouco da escovação dos dentes, né? No caso aí, doutor, quantas vezes que a gente tem que ter por dia uma escovação? Certo. A gente sempre recomenda que seja 3 vezes ao dia, tá? Então, após as principais refeições, que seria o café da manhã, o almoço e o jantar, tá? Essa é a recomendação. Existem pessoas que escovam muito. Existe, conheço. Além disso, tá? Então, o excesso também pode prejudicar, tá? O excesso de escovação pode prejudicar os dentes e a gengiva, e a falta também pode. Então, menos do que isso também pode prejudicar. Então, 3 vezes é um padrão que resolve, que mantém a saúde sendo bem feito, com o uso do fio dental adequado, a escovação adequada, né, da forma correta, ela é suficiente. Dependendo do lugar, de uma festa, alguma coisa assim, o fio dental também, assim, pode ser usado mais vezes, né?
Sim, no caso, vamos supor que você está na rua, fez um lanche, alguma coisa, e principalmente se tiver ali, agarrou alguma coisa que está te... Está no churrasco, com fraternização, Isso, agarrou ali uma carne ou alguma coisa, usa o fio até para te dar um conforto ali, né? Ali não tem problema usar mais de 3 vezes, não, né? Se você sentir que seus dentes tá, né, com fiapos de carne, né, ou sujidade, pode usar mais vezes, né? Pode usar, né, até para você tirar aquilo que às vezes está desconfortável, está dando uma pressão ali nos dentes, usa. Mas se você não está tendo esse desconforto, né, se fez sua alimentação e não está tendo desconforto, essas 3 vezes é suficiente. Sim. Teve desconforto lá no churrasco, usa. Sim. Porque tem a questão da estética também, né? Sim. Tanto o homem quanto a mulher, né? Às vezes a questão de estética, né? Vai para um lugar, um churrasco, às vezes vai no banheiro e olha lá como é que tá os dentes. A mulher deve ter até, né, um fio dental na bolsa ali. Né? Não, pode usar tranquilo. Usar ele da forma correta, tá? É muito importante. Então, usar no mínimo aí 3 vezes. Se resolver usar mais vezes, usar com cautela para não machucar a gengiva, passar da forma certa para não machucar a gengiva, tá? Isso aí é muito importante. Sim. Tem fio dentais, né, de várias marcas, de várias, né, espessuras. Eu gosto mais daquelas mais grossas. E tem aquelas fininhas também, né? Sim. Aquelas fininhas, mas as grossas é que você sente que está limpando mais, né, os dentes. Então, existe o fio dental, existe a fita dental. Então, quando você fala mais grossa, provavelmente você está se referindo à fita dental. Existe encerado e sem a cera. Então, existem vários modelos. Existe ele de rolinho, né, que é o padrão que quase todo mundo vê, que você compra um rolinho e vai cortando os pedaços. Se você quiser mostrar aí, ó. Então, vou mostrar aqui um pouquinho. Ó, esse aqui é a fita. Né? A fita E essa tem um saborzinho de menta, parece, né? Pela cor aí. Então ela é mais larguinha, tem um saborzinho de menta e é encerado. Para algumas pessoas, talvez esse aqui também vai ser interessante. É um fio dental com um cabinho, né? Então ele facilita para colocar no dente, ó, para passar entre os dentes, porque tem onde pegar. Então, às vezes, para passar em criança ou alguma pessoa que tem algum tipo de dificuldade e uma segunda pessoa vai ajudar, né? Isso vai muito da adaptação, mas é uma outra alternativa e é muito válido a pessoa, pelo menos, experimentar e ver se vale a pena, né? Naquele caso específico, também é muito útil. Esse outro aqui também é um fio dental, um pouquinho mais diferente. Ele tem uma pontinha um pouco mais firme, não machuca, mas é um pouco mais firme. Em seguida, ele tem uma espuminha, uma esponjinha. Aqui, uma esponjinha. É aqui que realmente é feita a limpeza. Então, essa pontinha é só para você passa de um lado, pega do outro, e aí aqui é que você vai fazer a limpeza ali, nessa esponjinha. Sim. Então, ele também tem indicações. Interessante. Espaço interdentais, né? Espaço entre os dentes muito grandes, ou usuários de prótese, vários tipos de prótese tem indicação, tá? Então, esse aqui também é um tipo de fio. Tem muita coisa no mercado, né? Então, a pessoa tem que ver o que fica mais adequado para aquela necessidade. Qual que é o problema daquele paciente ou naquele momento a pessoa está tendo para poder indicar o fio dental correto. Então, às vezes, o dentista pode ajudar bastante nisso aí. Sim. E essa de lá para cá que teve esses fios dentais aí de sabores, né? Antigamente não tinha não, né? Não. E tem algum, assim, pode usar, o efeito é o mesmo, o objetivo é o mesmo, ou tem uma contraindicação aí, ou, né? Como que é? Em relação a sabor, isso aí não tem contraindicação nenhuma. Todo mundo pode usar, desde que a pessoa goste do sabor, vem a beneficiar a pessoa pelo gosto, né? Pode usar à vontade.
O que vai ter de indicação é igual, por exemplo, o Superfloss. Ele tem uma indicação específica, né? Esse FII que eu mostrei por último. Ele tem uma indicação específica para algumas situações, ou esse de cabinho também, né? Então, sim, o ideal, às vezes, é a pessoa passar num dentista e o próprio dentista poderia orientar, ó, com esse tipo de problema que você tem, seria interessante usar aquele modelo, entendeu? A fita dental, por exemplo, ela é um fio dental mais grosso. Então, se você comprar ela encerada e você tiver um ponto de contato, dentes muito apertados, talvez a fita não é indicada. Talvez a fita vai ser indicada para uma pessoa que tem um espaço maior entre os dentes. E aí um fio mais fininho seria melhor para essa pessoa, entendeu? Sim. Então, tem várias situações que a pessoa pode pedir essa indicação para o dentista ou comprar e experimentar mesmo. E tem a tal da lixinha que fala, mas eu já vi, parece uma lixa, mas aí é mais os dentistas mesmo que usam, né? Que faz o uso. Aí seria o uso de consultório, em casos específicos, né? No caso que precisa ali, ele vai usar e nem é recomendado também o paciente ficar passando nada que seja áspero e que vai arranhar a superfície do dente. Porque, se não me engano, eu já vi isso em farmácia, não aqui na cidade, mas em cidades maiores, inclusive Ipatinga, eu já vi que vende, né? A gente tem que tomar bastante cuidado, Renato, porque a indústria que está por trás dos produtos odontológicos é uma indústria muito forte, né? Gira muito dinheiro e eles, óbvio, eles estão em busca, né, do retorno financeiro. Então, eles colocam no mercado coisas muito boas e algumas nem tanto. Né? Então, tem que saber realmente o que você está comprando, a indicação, porque às vezes você está comprando achando que você está trazendo uma coisa boa para os seus dentes, você está trazendo uma coisa que vai prejudicar os dentes. Sim. Isso aí é importante, gente, porque, né, assim, a indústria, né, o comércio, né, as empresas, né, quer ganhar dinheiro. E nem sempre é recomendável, né, recomendado pelos dentistas, né, que às vezes no caso, igual a doutora falou, mas em uso de consultórios, né, os dentistas fazer avaliação, fazer aquela, né, o procedimento adequado. Então, nem sempre aquilo que você não tem um hábito, você vai comprar achando que vai beneficiar você, mas às vezes usa até de forma, né, inadequada, errada. Então, isso é muito importante, né, porque o comércio é ganhar dinheiro, né? Então, assim, às vezes investe em propagandas, né? Depois a gente vai falar um pouco do antisséptico bucal aí. Então, isso é muito sério, né? Então, igual a doutora falou, né? A escovação 3 vezes ao dia é o suficiente, não precisa ser mais e nem menos, né? O uso do fio dental antes da escovação, né, doutora? Antes das escovações, né? É muito importante e necessário, né? E o suficiente, né? 3 vezes ao dia após as refeições. Sendo bem feito 3 vezes ao dia é suficiente. E se a pessoa, claro, sentiu necessidade de escovar ali fora essas 3 vezes, não tem problema, escova. Mas eu falo porque eu já atendi pacientes que começou a ter mania de escovar o dente, em excesso mesmo. E aí começa a prejudicar. Então, assim, tem que ter bom senso com tudo na vida e com a higiene oral, né, com a higiene dos dentes, não é diferente. Agora a gente vai passar um vídeo aí da doutora explicando pra gente como que é uma escovação adequada. Então, o movimento da escova é um movimento ou circular, que a gente chama, né, para as crianças de bolinha, e faz esse movimento circular, ou um movimento como se estivesse varrendo de cima para baixo, no caso dos dentes superiores, de baixo para cima, no caso dos dentes de baixo, os inferiores, tá? Esse movimento de varredura que a gente ensina sempre tirando da gengiva o sujo, né, o resto de alimento, e jogando para a pontinha do dente. Nunca o contrário, nunca para cima, porque se você fizer para cima, você vai impactar alimento aqui próximo da gengiva, tá? Então, de cima para baixo ou de baixo para cima,
marcada contrária, certo? Outra coisa é a região posterior, que a gente faz isso, ó. A gente faz um movimento de vai e vem. Só nessa região posterior, que são as oclusais, os molares. A gente não faz aqui, ó, nessa região da frente, vestibular dos dentes, porque aqui pode acabar sendo prejudicial. Mas aqui, na oclusal, nessa região mais larga dos dentes, aí é esse movimento aqui. Na parte interna, que é a região do céu da boca ou da língua, né, popularmente conhecido, é o mesmo movimento. Se você optar por bolinha, você vai fazer o movimento bolinha. Se você optar por movimento de varrer, de varredura, você vai fazer o mesmo movimento, certo? Ô, doutora, a gente está falando aqui, né, de produtos, do comércio. A questão do antisséptico bucal, creio eu que é importante. Mas qual que é a frequência? A pessoa tem que usar ou não necessariamente? Qual que é a indicação? Como que é a questão do antisséptico bucal? Então, Renato, é uma coisa que a gente recebe muito essa pergunta aqui no consultório, porque é muito comum o paciente chegar para a gente e falar que usa com frequência, que compra lá na farmácia e gosta por causa do saborzinho, por causa do hálito, né? Então, isso é bem comum, essa dúvida dos pacientes. E o que a gente orienta é o seguinte, não é que a gente proíbe, fala para não usar, mas a gente orienta para usar com cautela e com cuidado. O enxaguante bucal tem vários tipos de enxaguante, com várias marcas e várias bases químicas para esse enxaguante. E o mais comum que se acha aí em qualquer farmácia, até supermercado, é o antisséptico. O que seria isso? Com a função de matar bactérias, tá? E com a promessa de matar bactérias. Existe também o que é para clarear, existe enxaguante com flúor, né, com base química dele, o principal componente é a base. Tem outros tipos também. Então, tem vários tipos com bases químicas diferentes. Eu vou falar um pouquinho mais desse que é o antisséptico com a função de matar a bactéria, porque ele é o que acha em todos os lugares, qualquer lugar, e é o que eu mais recebo pergunta, que mais o pessoal usa, tá? Ele realmente vai matar as bactérias, tá? E a gente tem na boca uma colônia de bactérias. Pode falar, tá? Você pode falar o nome. É até bom para o pessoal saber. Tem as marcas, né? Sim. Então, assim, vai estar lá escrito Eu, para falar a verdade, assim, eu não sei, eu não conheço todas as marcas, mas o Listerine, para mim, é o mais forte. É o mais comum. Tem gente que até dilui com água, de tão forte que é, né? Se você comprar com álcool, então pior vai ser o resultado. Mas então, esses enxaguantes, né, igual no caso você deu esse exemplo aí, eles realmente vão matar as bactérias. E a gente tem na boca uma colônia de bactérias de vários tipos. E elas que é do nosso organismo mesmo. Que é natural do nosso organismo, que a gente tem bactérias no corpo todo e na boca não é diferente. E elas vivem, se você não tiver com uma doença na boca, né, um problema específico, uma cárie ou uma periodontite, se você tiver com sua boca saudável, elas vão viver em harmonia. Isso é natural. No corpo da gente, a gente vai ter essa harmonia das bactérias. Só que se você começa a usar todo dia um enxaguante bucal que tem a função de matar bactérias, ele vai começar a matar as bactérias e vai começar a ter um desequilíbrio na boca. Então, vai matar algumas e outras vão começar a sobressair. E aí você vai começar a ter problemas, porque você tirou o equilíbrio natural do organismo, né? Uma vai sobressair as outras. Aí os problemas seriam na língua, na mucosa, na gengiva, nos dentes? Você pode ter principalmente na mucosa, você pode começar a ter uma descamação, uma dermatite aftosa, né? Você pode começar a ter alguns problemas, uma descamação. Ali seria uma porta aberta para começar uma infecção, né? Você vai estar tirando toda a camada de proteção da sua mucosa. Então, ali começa um problema mais grave. Então, a gente pede que use com muito cuidado, porque ele não é um produto tão inofensivo assim. E aquilo que a gente tinha falado mais cedo, a gente tem um marketing muito forte das indústrias, que geralmente eles colocam na propaganda, na televisão, uma moça, um rapaz muito bonito, com um sorriso muito bonito, e sempre induzindo
que o enxaguante vai resolver os problemas, né? E muitas vezes isso fica no subconsciente do paciente. E a pessoa que usa isso, seria uma vez ao dia? Como que é? Ou não é recomendável, né? Pra falar a verdade. Então, a gente não recomenda o uso para uma pessoa que está saudável. Você está saudável, se você não tem nenhum... A não ser por indicação. Dentista. Sim. Agora, já tive pacientes também que falam, mas eu gosto muito. Aí a gente fala, usa de vez em quando, esporadicamente, mas o uso rotineiro, excessivo, vai trazer alguns problemas para o paciente. Vai prejudicar. Né? Então, se a pessoa fizer muita questão e gostar muito, usa com espaço maior para evitar os problemas. Porque se a pessoa tiver um excesso, um uso rotineiro com excesso, vai ter problema com certeza. Né? Então, e outra coisa muito importante, o enxaguante, ele nunca vai substituir uma boa escovação e o uso correto do fio dental. Tá? Então, eu já vi pessoas também falando que usa o enxaguante que não ia precisar de fazer uma escovação. E de forma alguma isso vai ser substituído. Nossa, de jeito nenhum, nossa, não substitui mesmo, tá? Porque o uso, né, do fio dental, né, e da escova de dente, né, é totalmente diferente. Enxaguar, você vai bochechar ali, tu não vai retirar, né? A escova e o fio, eles vão fazer uma remoção mecânica. Então, eles vão chegar como se fosse uma vassoura na sua casa, né? Eles vão chegar varrendo ali, tirando o sujo, né? E, então, a gente fala que é uma remoção mecânica, remoção de contato mesmo de uma superfície com a outra. O bochecho não tem essa função, não faz isso. A gente está falando do fio dental, a gente vai mostrar um vídeo agora de como é a maneira correta de passar o fio dental no dente. Bom, então eu vou demonstrar, tá? Como que se passa o fio e como que segura o fio. Coloca a ponta, segura, gira. Na hora que você girar, ele já está preso no seu dedo. Você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então, você está com as duas pontas já presas. Aproximadamente uns 30 centímetros de fio é suficiente. Você vai girar só de uma mão, deixando na outra mão pouco fio. E na outra, o volume maior do fio. E vai começar a usar. Então, vai usar os dedos. Esse ou esse. O dedo que achar mais confortável para fazer a movimentação, levando o fio na boca e lá nos dentes posteriores, anteriores, em todas as regiões. Então, vai ter apoio dos demais dedos para conduzir esse fio nos dentes. E ele vai estar sempre preso, ó. Então, à medida que passou num dente, né, vamos supor, passou num dente, você enrola e solta. Ou seja, você está enrolando o que está sujo em um dedo e soltando o que está limpo do outro dedo, para você usar nos dentes seguintes. Então, você vai estar sempre passando um fio limpo, porque você está soltando o que está limpo e prendendo o que está sujo, certo? Bom, agora eu vou demonstrar aqui no manequim, tá? Como que se passa o fio. Então, você vem, entra com o fio entre os dentes, e um detalhe importante é descer um pouco esse fio entre a gengiva e o dente, porque é uma região que precisa de ser limpa, é a região que a gente chama de sulco gengival. Então, passa, volta, entra do outro lado, no outro dente. E aí sim você sai. Então, você faz para um lado e volta e faz para o outro. Tá? Isso é importante para a limpeza ficar completa. Doutora, uma má escovação, às vezes não escova 3 vezes ao dia, ou às vezes não, a escovação que faz é insuficiente para fazer a higiene, ou às vezes não escova, às vezes fica até dia sem escovar, passa um dia, 24 horas. Quais os problemas que pode causar com essa frequência aí de má escovação, ou às vezes nem escovar em determinadas refeições após? Muitos. São muitos os problemas. Eu vou falar os principais, que seria a cárie, que seria um problema periodontal, né? Um problema na gengiva, uma doença na gengiva, como os pacientes costumam falar, né? Então, os principais é esse, mau hálito, né?
E a língua também tá aí, é uma coisa muito importante que a gente tem que falar um pouquinho aqui da escovação da língua, que muita gente... Isso mesmo, né? Eu desde criança aprendi também, né, assim, que a língua é importante escovar, né? A escovação. Então, a gente tem que falar um pouquinho dela também. Então, aí no caso você falou das doenças, a cárie é uma bactéria, igual eu falei, a gente tem inúmeras bactérias na boca e à medida que você se alimenta, você come principalmente açúcar e não escova o dente ou deixa resto, né, uma escovação ruim ali, essas bactérias vão se alimentar, entre aspas, do açúcar que você comeu e elas formam um ácido. Esse ácido ele é suficiente para corroer, para começar a fazer um estrago mesmo no dente, tá? E a cárie, geralmente ela começa com uma manchinha branca. Essa manchinha branca já começou ali um processo de desmineralização do dente e ela vai evoluir. Muitas vezes ela vai evoluir para uma manchinha escura e depois para uma cavidade, para o famoso buraquinho no dente, né? E ali começa um processo que, se a pessoa não cuidar, ela vai chegar ou necessário fazer o canal ou no problema maior, que é a perda do dente, perda do elemento dentário dela, né? Então tem que tomar alguns cuidados para evitar isso. E não são cuidados complicados, é ter uma boa higiene, ir de 6 em 6 meses ao dentista para fazer uma avaliação, para fazer uma limpeza. Já está respondendo a minha próxima pergunta. Qual que seria, né, a frequência, né, de ter um acompanhamento, né, periódico? 6 em 6 meses para pacientes que estão saudáveis, né, que têm uma boa higiene, que estão saudáveis, de 6 em 6 meses fazer uma limpeza no consultório, porque a gente sempre explica e orienta o paciente como fazer uma boa higiene, porém, a gente sabe que tem alguns lugares, alguns cantinhos, que mesmo a pessoa tendo uma boa escovação, não vai ser possível tirar alguma coisinha que vai agarrando e vai formando o famoso tártaro. Sim, é o que eu ia perguntar. O tártaro, o que causa, como que acontece o tártaro? O tártaro, ele é uma junção de fluidos que está na sua boca, com resto de alimentos, com bactéria. E ele vai grudando na superfície do dente, na grande maioria das vezes naquela região ali em volta, né, que a gente chama na região cervical, que é a região mais próxima da gengiva, né, vai grudando ali e vai formando uma camada dura, ele vai endurecendo, tá? Então, ele é composto de bactérias e resto de alimentos, falando, né, a grosso modo. E esse tártaro ele vai trazer inúmeros problemas, muitos prejuízos mesmo para a gengiva e para o dente do paciente. Aqueles resíduos, então, que durante a escovação ou o fio dental não teve assim, eficácia de estar retirando, ou do jeito que a pessoa também, né, faz o procedimento, às vezes não retira. São restinhos, né, da alimentação que não conseguiu remover, igual você falou aí, com fio, com escova, que vai ficando ali acumulado, que a gente chama de biofilme. E ele vai ficando durinho, vai virando uma camadinha de restinhos de alimento ali, ele vai endurecendo e formando tártaro. E isso com a limpeza... Sai. Você faz uma avaliação, aí o dentista vai e retira aquilo tudo ali. O tártaro, ele é natural, tá? Mesmo para as pessoas que têm uma boa higiene, é natural ter essa formação de tártaro. Algumas pessoas têm mais, outras têm menos, mas todo mundo vai ter um pouquinho de tártaro em determinado momento. E quando esse tártaro aí vai chegando, assim, pode agravar, surgir outras complicações através do tártaro? Pode, e é muito comum. A gente tem, assim, muitos pacientes com problemas periodontais, uma gengivite, uma periodontite, às vezes até uma periodontite grave. E essa periodontite, ela começa por causa do tártaro, né? Ela começa com a gengiva que ficou ali em contato com o tártaro, que ficou inflamadinha, e aquilo ali foi evoluindo, e essa evolução, ela vai passar por uma perda óssea. Essa inflamação da gengiva por causa do tártaro, ela vai trazer para o osso que está ali por baixo da gengiva essa perda óssea. O osso vai literalmente diminuindo naquela região, tá? As bactérias e a infecção vai realmente fazendo o osso dali quase que se dissolver, né? Não seria a palavra correta, mas vai diminuindo o osso ali e
na hora que você vê, aquele dente que está com o tártaro grudado nele, ao redor dele, ele já está com menos osso na raiz. E o dente que tem pouco osso na raiz, ele é um dente que vai ter mobilidade. O pessoal fala, meu dente está bambo. E, muitas vezes ele vai estar bambo porque está com pouco osso, por causa da inflamação causada pelo tártaro. E tem como tratar isso depois que chega a esse ponto? Aí tem que avaliar o caso. Os casos mais graves, muitas vezes a gente não consegue fazer muita coisa. Os casos mais iniciais, né, que viu mais inicial, a gente consegue tratar, e o paciente tem que ter um controle muito grande, o paciente tem que estar muito bem orientado, que ele tem uma doença periodontal e que, como tal, ela precisa de ser levada a sério, tratar, tanto no dentista como em casa, ele tem que ter uma higiene muito, muito grande, né, para que essa doença estagne, a gente resolva, pare ali e não vai evoluindo. Porque se ela for evoluindo, ela vai evoluir, igual eu te falei, às vezes até para a perda do dente. O dente vai ficando bambo, vai ficando... geralmente os pacientes falam, meu dente está grande, doutora. Quando é o de baixo, parece que o dente está subindo. Quando é o de cima, parece que o dente está descendo. Mas ele está descendo mesmo, porque já não tem mais osso para segurar ele, ele começa a movimentar. Ele começa a instruir, que a gente fala, né? Sim. Então, esse dente, ele está fadado à perda. Isso aí é uma das coisas, gente, que a importância de a cada 6 meses a gente fazer uma avaliação com o dentista, porque igual ela falou, os dentes saudáveis também pode ter tártaros depois de um tempo. Aí é bom até para estar retirando esses tártaros, né, doutora? Todo mundo vai ter um pouquinho de tártaro em algum momento da vida, Renato. Isso é natural. A gente tem as glândulas salivares que excreta o tempo todo a saliva, e a saliva, ela tem os componentes dela, e dentre eles são componentes para calcificar ali aquele restinho de alimento, aquele biofilme que não conseguiu sair na higiene, aquilo ali vai começar a se formar. E você pode, né, quem está me ouvindo a gente aí, pode observar que a grande maioria das pessoas vai ter mais tártaro aqui na região da frente, dos dentes de baixo, e aqui na região superior dos dentes de cima. Porque são regiões onde a gente tem as maiores glândulas salivares. Então, são regiões que mais vai ter o tártaro, né? E precisa de ser removido. Né? E é possível ser removido com uma limpeza simples, né? Então, e nessa limpeza, o dentista não só vai remover o tártaro, mas vai avaliar todos os dentes, vai ver se tem alguma cárie, vai ver se tem algum outro problema, né? E se tiver, também vai ter oportunidade de cuidar, de tratar e resolver, porque tudo no início é muito mais simples do que depois que a doença evolui. Sim. E a questão do mau hálito, né? Tem pessoas que têm mau hálito que é patológico, e conforme aí, né, a pessoa não cuidar bem da higiene dental, pode também estar causando um mau hálito, né? Não está fazendo a higienização da maneira correta, às vezes a pessoa é tabagista, fuma, né? E tem outros fatores também que causam mau hálito, mas também a escovação inadequada, ou não escovar, né? Não fazer higiene oral também pode estar causando esse mau hálito e pode trazer para patológico, tipo assim, não ter cura, ou é uma coisa que dá para tratar esse hálito? São inúmeros os motivos que pode ter esse mau hálito, né? E aí, se a pessoa tem esse problema, e é muito comum, tá, Renato? Às vezes as pessoas têm, às vezes, até vergonha de expor isso, mas isso é muito comum. Mas a grande maioria vai ter como resolver, né? E os motivos podem ser inúmeros. Uma pessoa que está com os dentes estragados, cheio de cárie, né? Isso pode trazer esse problema. A língua, igual a gente tinha falado, que não é escovada, pode trazer esse problema. Algumas pessoas pode ser até por problemas mesmo de estômago, né? Então precisa de ser avaliado muita coisa, a própria composição da saliva. A gente tem alguns exames de halitose que são feitos para ver essa composição da saliva, para identificar de onde está vindo esse problema. Mas geralmente a pessoa vai conseguir resolver, desde que ela procure, né, ajuda
porque ela tem hoje em dia, a tecnologia, graças a Deus, a odontologia brasileira, ela é muito avançada, então a gente tem muitas coisas que pode trazer benefício aí para os pacientes. Isso mesmo, porque às vezes, né, assim, a gente conhece pessoas, né, e tem pessoas, vocês de casa devem conhecer, né, que é até constrangedor para quem tem esse mal, né? E é um problema que muitas pessoas não conseguem identificar o seu próprio mau hábito. E quem está ao redor se sente constrangido de abordar o assunto. Então, acaba se tornando um grande problema. Eu estou aqui conversando com a doutora Maria Adriana, gente, mas assim, mais para frente a gente espera estar trazendo assuntos importantes, mais específicos. Aqui é um bate-papo geral, né, da escovação, da higienização bucal, mas vamos trazer mais assuntos também, levar mais assuntos para você a respeito desse assunto, desse tema tão importante, né, que é a higienização, né, a questão, né, da higienização dentária, né, a questão das doenças também que pode causar na boca através da má, né, escovação, né, do descuido, né, da higienização. Então, assim, doutora, eu quero agradecer mais uma vez pela sua, né, pelo seu sim, né, de ter aceitado o meu convite aqui, e espero mais vezes você estar com a gente aqui no Momento Saúde, esclarecendo para mim, para todos nós, para o pessoal de casa aí, né, deste assunto tão importante, né, que é a higiene bucal, né, suas complicações, né, e as maneiras de prevenções também, tá? Você é formada há quanto tempo? É graduada aonde? Como que é? Eu tenho 13 anos já de formada, estou caminhando aí para 14 anos de formada e sou apaixonada pela odontologia. Antes, na verdade, de fazer odontologia, eu fiz técnico em prótese, trabalhei um pouco com a prótese dentária e ali começou a minha paixão. Eu resolvi que eu queria dar continuidade, fui fazer odontologia, fiz, por causa da prótese também me apaixonei pela cirurgia e fui fazer minha especialização em implantodontia. Então, eu sou implantodontista. E aí, quando você aborda esse assunto, né, que a gente estava falando da perda dos dentes, né, a ponto, né, problemas de cárie ou de periodontite que chega até a perda dos dentes, é a minha rotina, o meu dia a dia. Você vê pessoas perdendo os dentes e a gente tendo que fazer implantes naquela região, né, e são muitos os pacientes que passam por isso, né? Então, a gente da implantodontia, a gente faz muito, recomenda, é um trabalho maravilhoso, mas a gente também orienta o paciente que o dente natural tem que ser mantido em boca, desde que ele esteja em boas condições, né? Por muitos e muitos anos. A gente não fica com o dente saudável. Enquanto puder estar mantendo o dente natural, né? E quando não puder, claro, o implante é uma grande alternativa aí. Sim. Além disso, gente, a doutora Maria Adriana, ela é empresária também, tem a Clínica Saúde Center aqui em Teixeiras, Minas Gerais, né? É uma clínica que já tem há quantos anos a clínica? A gente está caminhando aí, eu tenho 14 anos, né, de formada. Sim. A clínica, trabalhei muito tempo sozinha mesmo no consultório, depois eu vi que eu não dava conta, que eu precisava de colegas, né, de bons profissionais do meu lado, e aí a gente foi ampliando e hoje a gente tem já 2 unidades, né, da Clínica Saúde Center, e a clínica está com mais ou menos 5 anos. Ela é um pouco mais nova do que eu. Não, mas aqui é uma clínica Saúde Center, né, a clínica aqui bem respeitada aqui em Teixeiras. E tem outra unidade, você falou? Tem na praça. Na praça ali, tem no centro da cidade. Beleza. Eu gostaria de agradecer, né, a você por ter cedido o espaço aqui para a gente, né, fazer esse bate-papo aqui, muito importante, muito interessante, né, espero que a gente possa estar passando essa informação aí, né, de tão importante que é, né, a higienização,
né, dos nossos dentes, da nossa boca, que através disso, dependendo, né, da má higienização, pode trazer várias doenças, cárie, tártaros, como a doutora citou aqui. Então, para a gente finalizar aí, qual que é o recado que você possa dar para o pessoal de casa a respeito da escovação, da prevenção, que a prevenção é o melhor remédio, né? Assim, para a gente estar finalizando aí. O meu recado é o básico. Uma escovação bem feita, o fio dental sendo usado da forma correta, não negligenciar isso, porque eu brinco, assim como todo mundo toma banho todos os dias, escovar os dentes também é necessário todos os dias e pelo menos 3 vezes ao dia. E se você fizer isso corretamente, se você for ao dentista pelo menos de 6 em 6 meses, fazer uma higiene, fazer a sua higiene em casa e fazer uma limpeza no consultório, né, ele vai ter a oportunidade de te acompanhar. Você vai estar realmente tendo saúde e saúde de qualidade, tendo sorriso, tendo satisfação para se alimentar, para falar, para sorrir, para ter uma vida plena. Isso aí, muito obrigado, doutora. E o Momento Saúde fica por aqui até a semana que vem, a sexta-feira que vem, se Deus permitir. Tchau, tchau.